Cumprimento todos com a paz do Senhor. A Shirley mandou uma mensagem para mim na segunda-feira, me convidando para que eu trouxesse contar um pouco da minha história, o milagre que Deus fez na minha vida. E eu vou estar aqui contando para vocês um pouco, contando o meu testemunho sobre a minha vida, o milagre que o Senhor fez na minha vida. Pode todos se sentarem. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E que todos sejam bem-vindos aqui. Primeiro eu peço que abrem a sua palavra, lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Essa palavra foi ela é daqui da igreja e ela é minha vizinha. Então, no período que eu estava no hospital, em luta, passando pelo momento mais difícil da minha vida, ela me deu um cartãozinho escrito, ela escreveu de próprio punho, falou: todo dia quando você estiver nas suas orações, você lê esses versículos que Deus vai fazer a obra na sua vida. Então vamos lá ler a palavra do Senhor, ó. É Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si todos nós, o repultos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados, em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar literalmente do início mesmo, da onde que tudo começou. Eu era uma criança, na verdade, né, um adolescente de 13 anos, um adolescente saudável, como todos aqui, todos somos. Eu jogava na base do Cruzeiro, tinha uma vida assim, praticava esporte, fazia o futebol lá na base do Cruzeiro, era uma criança feliz, um jovem feliz. Aí, a partir do meio do ano de 2005, começou a vir sobre mim umas dores de cabeça muito fortes, umas dores de cabeça que eu tomava remédio e não passava. Começou a bater sobre mim uma fraqueza, não tinha mais força para fazer aquilo que eu queria, que era jogar bola, brincar na rua, não tinha mais força para nada, só queria ficar deitado, muita dor de cabeça, e nisso os meus pais levaram no médico para descobrir por que dessa dor de cabeça, o porquê dessa fraqueza. Aí fazia exame dali, exame daqui, e foi diagnosticado anemia. Aí começou a tomar os remédios para anemia, fazer suco disso, suco daquilo, comer isso, isso é bom para curar a anemia, aquilo, e nada melhorava essa anemia, Isso foi se arrastando por meses e meses e meses. Aí em dezembro, no final já do ano, próximo dia 15, dia 20, eu fui no oftalmologista porque eu estava com dificuldade para enxergar também. Eu tinha 0,25 graus em cada olho de astigmatismo, isso era mínimo, isso não impactava em nada, mas eu fazia isso aqui para poder olhar, eu fechava o olho e olhava com pesar para cima, eu olhava assim, ia olhar para a pessoa, fazia isso para poder me enxergar. Isso, minha mãe observando isso, falou: vou levar o Hugo no oftalmologista para ver o que é isso, porque esse olhar dele não está normal. Aí levou eu no oftalmologista, o oftalmologista fez uns exames comigo com a caneta, mandou acompanhar a caneta, eu olhar a caneta para lá, para cá, para cima, para baixo. Aí eu fiz todos os testes, ele conversou comigo, mas com a minha mãe, falou aqui, ó, eu vou precisar que vocês procurem um neurologista agora, isso já eram as 3, 4 horas da tarde, que vocês procuram um neurologista agora, porque eu quero tirar uma dúvida sobre o caso do Hugo, eu preciso que o neurologista avalie ele, e vocês retornem aqui para mim. Aí já era 3, 4 horas da tarde, aí minha mãe falou assim: onde é que eu vou levar o Hugo agora, uma hora dessa no neurologista, eu não marquei. Aí ela lembrou de um médico que tinha cuidado do meu avô, que também é neurologista, e meu avô teve um problema de saúde também. Aí ele falou: vou lá no doutor Marcelo. Aí o doutor Marcelo, nós fomos lá, explicamos o caso para ele. Ele também fez os exames de mim e falou assim: ô Beth, o nome da minha mãe, eu quero que você tire uma tomografia do seu filho hoje, o mais rápido possível, por causa que eu estou achando que pode ser um problema mais sério sobre a vida dele. Aí nós ligamos para a clínica, ele falou: precisa de 4 horas de jejum. Aí já era 4h30 da tarde, nós já entramos em jejum, marcamos o exame para 9 horas da noite. Aí marcamos o exame da tomografia, fizemos a tomografia, a médica falou, lá da clínica, falou assim: a tomografia ficar pronta, não sei se em 1 dia ou 2 dias, não lembro quantos foi os dias certos. Aí nós pegamos a tomografia,
o doutor Marcelo entrou de férias. Aí minha tia falou assim: eu vou levar essa tomografia para um médico que está cuidando da minha sobrinha, uma tia minha. E nós fomos pagar uma consulta particular para levar nele, né? Isso foi dia 22 de dezembro. Aí nós levamos a tomografia lá, eu fraco, sem força, só querendo ficar deitado, não comia nada, não tinha força para comer, não tinha força para fazer nada. Aí o médico chamou meu pai, mas a minha mãe primeiro, olhou a tomografia e foi contado para eles. Depois ele me chamou também lá e falou que eu estava com 5 tumores no cérebro, e o meu caso era grave, que tinha que fazer. E além dos 5 tumores no cérebro, eu também estava com... deixa eu tentar lembrar. Eu estava com gente, como é que é o nome da palavra? Eu estava com líquido entupido, hidrocefalia, que além dos 5 tumores do cérebro, eu também estava com hidrocefalia. Aí ele chamou meus pais e falou assim, para mim fazer a primeira cirurgia para ele, para colocar a válvula, para drenar o líquor, para ele parar com esse olhar, com esse peso na dor de cabeça dele, fica no valor em média, a internação, a primeira cirurgia, na média de 30 a 35 mil. Meu pai e minha mãe olhou um para o outro e nós não temos condições para pagar isso. Aí o médico fez uma cartinha encaminhando para o Santa Rita e para o Hospital das Clínicas, porque os dois era do SUS, né? Aí nós fomos no Santa Rita, chegamos lá, o médico que atende no Santa Rita, que a carta foi encaminhada, ele não estava lá. Aí nós já correu para o Hospital das Clínicas. Aí minha mãe falou, meu filho vai morrer no Hospital das Clínicas, porque fica gente esperando 2, 3 anos de cirurgias e nunca sai. Aí nós chegamos com a cartinha do médico lá na recepção do Hospital das Clínicas. Eles já me pegaram, já entraram comigo imediatamente. Uma equipe médica já veio, já fez um primeiro atendimento em mim, conversou comigo, falou o caso da minha mãe, falou, não, o caso dele é muito grave, nós vamos ter que operar hoje. Aí perguntou para minha mãe, ele comeu alguma coisa hoje? Minha mãe falou assim, ele comeu 2 ameixas daquela vermelhinha. Aí ele falou, então a gente vai preparar aqui, nós vamos operar ele amanhã, dia 24. Aí o inocente, né, criança, 13 para 14 anos, eu olhei para o médico e falei assim, ô doutor, deixa eu pelo menos passar o Natal em casa e depois eu volto para poder fazer a cirurgia. Aí o médico virou para mim, mas minha mãe falou assim, não, você vai operar amanhã, porque assim, seu caso está grave, e você vai passar muitos natais em casa ainda. Aí nós falamos, então tá bom. Aí eu preparar dia 24, né, cheguei dia 23, dia 24 para fazer a primeira cirurgia para a colocada da válvula, que era para colocar, chama DVP, para drenar o líquor que sai da cabeça e se joga para o resto do corpo. E esse líquor estava acumulando na minha cabeça, por isso que eu estava tendo muita dor de cabeça, não estava dando conta de olhar para cima. Aí eles já prepararam no dia 24 de dezembro, dia 24 de dezembro de 2005, eu fiz a primeira cirurgia para a colocada da válvula, que aí fiz a cirurgia, coloquei a válvula, já voltei para o quarto depois do pós-cirúrgico, como se eu não tivesse mais nada, minha cor já voltou totalmente para o meu rosto, já comecei a ficar corado, já parei de olhar para cima, já parecia outra criança, parecia outro jovem já. Aí os médicos falaram, agora a gente vai ter que esperar o médico que foi encaminhado a carta, que ele chama Dr. Pianetti, que ele vai fazer a sua biópsia para ver qual vai ser o procedimento para fazer a seguir agora. Aí o médico, eles falaram comigo assim, o médico ele está de férias, ele está lá para fora e ele vai demorar uns 2 a 3 meses para poder voltar. Vocês querem ir embora, assim que ele chegar, a gente procura uma vaga para você e vê o procedimento que o médico vai seguir. Aí eles explicaram que era difícil achar vaga, explicaram como é que era o procedimento. Nós falamos, não, vamos ficar e esperar ele chegar. Aí a gente ficou lá no hospital esse período aí passei Natal, Réveillon, tudo lá dentro do hospital e ficamos janeiro, fevereiro e março. Aí em março o médico chegou, falou assim, agora vamos fazer a biópsia. Meu cabelo está um pouco grande, dá para ver que cortou daqui até lá em cima, no meio da minha cabeça. Aí eles fizeram a biópsia, foi diagnosticado realmente 5 tumores, e os tumores é germinoma, um tumor benigno. Aí eles sentaram, a equipe médica, isso já foi em março, sentaram a equipe médica e falou assim, vamos fazer a quimioterapia no Hugo. Aí começou a primeira sessão, correu tudo bem, a segunda sessão eu já fiquei um pouco mais fraco, e a terceira sessão eu literalmente apaguei, foi o período que eu caí em coma, que eu fiquei de coma. A terceira sessão foi tão forte que eu fiquei de coma. Aí foi praticamente a parte mais difícil do tratamento, foi uma dessas partes mais complicadas, que foi o período que eu fiquei de coma. Por causa que eu caí em coma, não reagia, ficava totalmente igual um boneco em cima da cama, e dia após dia os médicos passavam, faziam os procedimentos, as avaliações que tinham que ser feitas, e eu não reagia nenhuma. Todo entubado através de máquinas, ligado por máquinas, alimentando por sonda, todo entubado.
Dia após dia passando, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, e nada deu reagir. E lá, e vai passando os dias, os médicos todo dia lá avaliavam, aí chamava minha mãe, mas meu pai, seu filho não está reagindo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E isso foi minha mãe pedindo oração nas igrejas, tanto aqui como na região, aqui todas as igrejas fez uma corrente de oração por mim. Foi literalmente uma campanha de oração pela minha vida. Aí foi passando os dias, passou 30, passou 40, e eu lá, só no quarto, sem reagir. Aí eles já tiraram do quarto, colocou lá no quarto mais fundo do hospital. Aí depois minha mãe foi descobrir que esse quarto era já assim, o fim da pessoa, que a pessoa ia ficar diagnosticada para aquele resto da vida daquela forma, que para os médicos já não tinha mais solução. Que dia após dia ia se passando e nada deu reagir. Aí um dia eles chegaram para minha mãe, mas meu pai chamou os dois lá no hospital, e a equipe médica chamou e falou assim, pegou os papéis, a papeleta com os papéis, e falou assim, ó, reuniu, sentou lá a equipe médica, seu filho está aqui, jogou os papéis em cima da mesa e falou assim, seu filho está aqui, você pode levar para o hospital que vocês quiserem, que para nós ele não tem solução mais não. Nós já fizemos tudo que podia ser feito, ele não reage a tratamento nenhum, não reage a nada, está em cima da cama vegetando. Então, assim, a suporte que você tem em casa, mãe e pai, nós vamos te dar lá na sua casa. A gente vai te dar a aparelhagem toda na sua casa, vai ter enfermeiro quando vocês precisarem para poder ir lá, mas ele está desse jeito, não tem, a gente não vê mais solução, a gente não vê mais saída para fazer o que fazer com ele. Ele não tem reação, não reage a nada. Aí meu pai e minha mãe falou assim, não, nós não vamos levar ele para casa não, nem tem condições, a gente não tem estrutura para levar lá. Os médicos, não, nós vamos te dar os equipamentos, vamos te dar tudo, você vai ser assessorado por tudo lá na sua casa. Minha mãe, não, nós não vamos levar. E meu pai, não, meu filho entrou aqui andando, falando, ele vai sair daqui andando e falando. Aí foi, se passando os dias, meus pais não me retiraram do hospital, passando os dias, e minha mãe me conta que sempre ela chegava no meu ouvido, graças a Deus eu não lembro de nada que passou nesse período, eu lembro de flashes desse ano de 2006 que eu passei praticamente no hospital. Minha mãe todo dia chegava no meu ouvido, vamos meu filho, reage, sai daqui, vamos sair daqui, você é um guerreiro de Deus, você é um vitorioso, vamos sair, e todo dia ela falava no meu ouvido, mas falava e eu não reagia, só deitado com aquele olhar perdido assim para cima, parado, olhando para cima, me virava de hora em hora para não gerar ferida nas minhas pernas, no meu corpo. Aí um belo dia, isso já foi no 50, 57 dias, 58, ela chegou no meu ouvido e falou assim, filho, reage, mamãe está aqui, você é um guerreiro de Deus, Deus está conosco. Aí ela falou isso, depois ela falou assim, filha, eu vou ali na porta, qualquer coisa você chama a mamãe. Mas sem esperança nenhuma, ela foi para a porta. Aí diz que eu falei bem baixinho assim, mãe. Aí todo mundo já parou, a mulher que estava no quarto do lado da minha mãe falou assim, aí minha mãe já virou correndo, ele falou, a mulher falou. Aí disse que eu já congelei, não falei mais nada. Aí passou um tempinho, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, quero água. Aí minha mãe foi, chamou os enfermeiros correndo, porque eu tinha falado, né? Depois de 58 dias, totalmente igual um boneco em cima da cama assim, todo entubado, e as enfermeiras já vêm correndo e falam assim, mãe, a gente não pode dar água para ele, que ele está entubado, se eu der água ele pode engasgar, pode ir para o pulmão e ele pode falecer. Aí elas pegaram a gazinha, eu fui e molhou a minha boca. Aí depois disso eu já não falei mais nada, fiquei parado, congelado de novo. Aí minha mãe, doutora, tem como tirar a sonda dele, porque está querendo comer, eu estava pedindo minha mãe. Aí depois passou um período, eu pedi minha mãe comida, pedi minha mãe as coisas para poder alimentar. A médica falou assim, eu não posso dar nada, eu vou dar só água pela boca dele, se molhando o algodão na boca dele. Aí a minha mãe, não, mas ele quer comer, ele não está me pedindo. Ele falou, não posso dar, que eu estava sendo alimentado por sono, respirando por tudo, estava entubado, literalmente entubado. Aí passado o primeiro dia, os médicos já começaram a observar mais, eu já comecei a conversar. Aí no segundo dia minha mãe, tira a sonda dele, ele quer comer, ele quer. A médica, não posso, tem que esperar mais. Aí no terceiro dia, depois que eu comecei a falar, a sonda entupiu. Do nada ela foi assim, entupiu. Aí a médica disse, mãe, sua fé é forte mesmo, porque a sonda dele entupiu, a gente vai ter que tirar a sonda dele. Aí os médicos tirou. Aí eles falaram assim, nós vamos começar a dar comida líquida para ele, sopa, iogurte com espachante, para deixar a comida mais líquida para ele.
para que ele não possa engasgar e para que ele possa apenas engolir e não ter que mastigar. Aí já começou a me dar isso, já minha recuperação já foi assim, dentro de 4 dias eu já estava começando a comer, começando a falar, a recuperação foi um estalo de dedo, assim, Deus, pra você ver a misericórdia e a graça do Senhor, já foi um estalo de dedo. Aí já melhorei, já reagi bem, e os médicos falaram assim, já está melhor, pode aguardar que a gente vê que vai continuar com o procedimento dele, se a gente vai continuar com a quimioterapia, voltar com as quimios, ou fazer a rádio. Só que a rádio não fazia lá no Hospital das Clínicas, fazia no Hospital Luxemburgo. Ele falou, mãe, você pode levar ele para casa e todos os dias pela manhã você vai fazer a rádio dele. Aí nós voltamos para fazer a rádio lá no Hospital Luxemburgo, começamos a fazer a rádio. Todo dia de manhã fazia a rádio e voltava para casa, aí ia fazer a rádio para casa. Aí eu comecei a fazer as rádios, aí sem mais, sem menos, outra vez eu vou e pioro novamente. E caio novamente, fico ruim. Interno, vou para o hospital, aí não foi um coma, foi a válvula que entupiu novamente. Aquela válvula primeira que eu fiz lá no início da DVP. Aí ela entupiu, que é um cateter, ele diz que ele dobra, entope. Aí eu saí totalmente fora de si, como se estivesse em coma novamente. Aí fez a troca de válvula, mais uma vez. Aí voltou com a rádio. A gente vai interromper, vamos interromper a rádio e vamos ver como é que ele reage. Aí enquanto isso, fiquei lá no hospital esperando para ver o que eles iam fazer o procedimento. Novamente minha válvula entope, a terceira cirurgia de tóculo de válvula. Entupiu mais uma vez o catéter. Aí reuniu aquela equipe médica novamente, sentou toda a equipe médica e falou assim, eu estava com 13 para 14 anos na época. Aí reuniu aquela equipe médica e falou, já colocou vários catéteres nele e vários catéteres entupiu. O que a gente vai fazer? Só voltando aqui, porque muita coisa eu não lembro, isso são meus pais que me contam. Eu fiz a cirurgia para colocada de válvula e entupiu. Aí os médicos falaram, o que a gente vai fazer com a cirurgia? Aí tentaram outra válvula de criança na minha cabeça. Eu coloquei a válvula na parte da manhã, fiz o pós-cirúrgico, voltei para o quarto, estou lá no quarto, beleza. Aí dentro de 18 horas, minha mãe e o filho, como é que você está? Você está bem? Tô. Você está vendo a televisão? Eu deitado na cama. Tô, mãe, vendo a televisão, eu apontei para o teto. Aí os médicos já voltaram correndo para o quarto. Não sei o que aconteceu. A válvula dentro de 18 horas, a válvula que eles tinham colocado pela manhã, depois de 18 horas, ela entupiu novamente. Aí os médicos falaram, o que nós vamos fazer agora? Aí fizeram essa reunião médica, os médicos sentaram. Já foi uma terceira, quarta válvula nele de criança e não dá certo. Aí um doutor chamado doutor Daniel, falou assim, vamos arriscar colocar uma de adulto nele, para ver se vai solucionar o problema. A gente colocou várias válvulas de criança nele, e o catéter dobra, o catéter não fica. Essa agora já tem 18 horas que a gente fez uma cirurgia, vamos ter que botar ele com bloco, uma cirurgia de risco, que não tem como fazer uma cirurgia duas cirurgias dentro de 18 horas. Aí eles falaram assim, não, vamos colocar o de adulto. Eles colocaram de adulto e eles colocavam ela no peritônio. Saía da cabeça e veio para o peritônio, esses cortes que eu tenho na barriga. Então ele saía daqui, descia aqui por dentro e derivava o líquor pelo peritônio. Eles falaram assim, não, vamos arriscar, colocar uma de adulto e tirar a derivação peritoneal e vamos colocar ela aqui no pescoço, que aí sai da cabeça, desce para o pescoço e tem mais um caninho que leva lá para o peritônio. E graças a Deus o médico acertou, que já tem 16 anos que eu estou com ela, da cabeça, desce para o pescoço e sai pela barriga. E isso os tumores persistiram, estava lá os 5 tumores alojados na cabeça, pós-químio, pós-rádio, sem completar, tantas as sessões de químio eram 6, eu aguentei só 3, que aí eu caí em coma, 58 dias. As sessões de químio, eu não lembro o número, mas eu fiz menos da metade, também não aguentei todas. Aí depois desse processo todo de troca de válvula, dentro de 18 horas, os médicos falaram, vamos fazer uma ressonância nele, para ver o que a gente vai fazer agora com esses tumores, né? Para a gente ver, olha como é que Deus é maravilhoso, vamos ver o que a gente vai fazer, os médicos, né? Aqueles mesmos que me deram a solução que eu ia ficar em casa, entubado e vegetando. Eles fizeram o exame em mim e para a honra e glória do Senhor, Deus foi lá e fez a cirurgia que o homem não poderia fazer. Retirou os 5 tumores, de dentro da minha cabeça. E os médicos falaram assim, mãe, um mistério aconteceu na vida do seu filho. Os 5 tumores desapareceram. Eles não falam milagre, eles falam mistério. Os 5 tumores da vida do seu filho, da cabeça do seu filho desapareceram. E para a honra e glória do Senhor, hoje, lá onde é que ficaram os 5 tumores, para mostrar que a obra foi dele, fica uma cicatriz mostrando que ele que fez a obra, não foi o homem.
Eu tenho várias marcas da cabeça, da troca de válvula e da biópsia, mas para a cirurgia da retirada não teve, porque a cirurgia foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pela honra e glória do meu Deus, Ele fez um milagre na minha vida. Ele fez um milagre na minha vida. A cabeça toda recortada, o corpo todo recortado, para a honra e glória do nosso Deus. Aí passou esse período, 2006, todo praticamente em luta e internado no hospital. 2007, volto para casa e volto à minha vida normal. Volto carequinha para casa, volto para estudar, para completar minha 8ª série. Aí minha recuperação já em casa, em 2007, em casa aí com eu mais meu pai jogando videogame, o cabelo já começando a crescer depois da química, da rádio. Isso aí foi nos períodos que eu estava do hospital e vindo para casa, e totalmente careca, com a cabeça cortada e muito inchado devido a muito corticoide. Aí, ó, minhas canelas fininhas, mas a cabeça igual uma bola por causa de muito corticoide. Aí ó, comendo um sanduíche, que eu morria vontade de comer sanduíche lá no hospital, mas não podia. A Shirley vai até condenar esse sanduíche aí, né? Mas era a vontade que eu tinha no momento. Marlon, volta para a volta anterior lá e deixa ela. Sem ser passa. Mais uma. A outra. Que eu estou sentado no sofá. Isso, pode deixar ela aí. Aí, passado esse processo, voltei a estudar em 2007. No meio do ano de 2007, começo a sentir uma dor forte no meu abdômen. Muita dor mesmo. Eu não aguentava ficar com o corpo esticado. Tinha que ficar igual um tatu bolinha. Muita dor de barriga, muita dor na barriga, mesmo uma cólica muito forte, muito forte. Aí nós, pelo amor de Deus, vai começar tudo de novo outra vez. Mas nós não, Deus está conosco a luta. Aí fez a ressonância, não era nada na cabeça, graças a Deus. Aí isso foi coisa pequena, também essas marquinhas que eu tenho na lateral e aqui em cima e lá no umbigo. Foi vesícula, pedra na vesícula, depois de 6 meses, no meio do ano de 2007, 3 pedras na vesícula, mas graças a Deus foi retirada a vesícula e as pedras bem também. Mas graças a Deus, Deus fez um milagre na minha vida, fez a restauração. Aí, só para concluir aqui já, Deus, voltei, concluí minha 8ª série no ano de 2007, fiz meu ensino, aí formei a 8ª série, fiz meu ensino médio 3 anos, fui para a graduação, fiz minha graduação 4 anos, fui graduado em Educação Física, depois graduei em Educação Física em 2014, em 2017 eu fiz minha pós-graduação, formei em 2018 pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Hoje, atualmente, trabalho numa das maiores redes de academia do Brasil, que é a rede de academias Boritec. Sou profissional de Educação Física e personal trainer. E para a honra e glória de Deus, estamos aqui como missionário para levar a palavra dele e mostrar aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida. Eu agradeço todos os dias pelo milagre que o Senhor fez na minha vida, por causa que Ele me deu mais uma oportunidade de viver. Por causa como eu fui sanado pelos médicos, diagnosticado pelos médicos. Viver pelo resto da vida entubado, ligado por máquinas. Para a honra e glória do meu Deus, estamos aqui hoje para louvar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Deus, em nome de Jesus.